Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, a graça e a paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E também todos aqueles que estão e irão acompanhar essa mensagem pela internet. E a graça e a paz, da parte do Pai, do seu Filho Jesus Cristo, esteja com todos vocês. O tema, como nós divulgamos, como resistir ao diabo e ele fugir. Ele fuja. Então está lá, na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 4. Eu vou ler 2 versículos que serão os temas dele para dentro de um contexto e serão suficientes para nós gastarmos o nosso tempo. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Pai Celestial, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus, o Senhor libera esta palavra e que seja para a edificação da sua igreja, edificação de todo o povo sedento por aprender e conhecer mais da Escritura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Ao longo de toda essa pandemia, em que Deus mudou tanta coisa, mudou também a mensagem, mudou também a necessidade de temas que até então estavam no fundo do baú, ser prioridade nas nossas vidas, para nos dar uma direção, para ser o norte da bússola, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa bússola. É por ela que nós nos dimensionamos e nos direcionamos neste mundo. E sempre Deus tem dado palavras bastante de impacto, e para todos aqueles que são tementes a Deus, que estão obedecendo e estão aprendendo muito. Principados, a armadura de Deus, enfim, muitas mensagens. Hoje Deus, como já há algum tempo vem colocando no nosso coração, para falarmos como resistir ao diabo para ele fugir. Porque às vezes, e na maioria das vezes eu creio, as pessoas nem percebem que não só não estão resistindo, mas estão sucumbindo à vontade do diabo e não percebem. Então Tiago diz aí: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele está colocando claro: sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Agora, vamos entender o que ele quer dizer. E para isso nós vamos até a Escritura. E se você não entendeu até hoje a finalidade, hoje você vai sair daqui sabendo o que significava na prática para nós a importância das tentações do Senhor Jesus. A palavra resistir, a primeira pergunta que a gente tem que fazer: o que é resistir? A palavra grega aí, antistene, ela quer dizer posicionar-se com, resistir, defender, fazer frente ao ataque, fazer resistência, não ceder ou se entregar a um poder superior. O tempo verbal grego auristo imperativo pede uma ação urgente. Não demore mais para se defender. Resistir significa, então, num português mais simples, não dar espaço, não dar brecha para o diabo em sua vida. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Dar quer dizer dar algo a alguém como se pertencesse a ele. Então, quando se dá espaço, é como se ele fosse dono daquele espaço que você está dando a ele. E lá ele fala da ira, né? A pessoa irada, com essa discussão, bate-boca, o que sai? Geralmente sai confusão, né? O lugar, a palavra topos, de onde vem topografia, né? Toponímico, qualquer porção de espaço, ocasião para agir, um ponto, uma brecha, um pequeno local, quer dizer, uma pequena oportunidade, e o diabo entra e faz o que ele tem que fazer. A palavra diabo, no grego é diabolos, quer dizer caluniador, confundidor, acusador,
difamador, inimigo. Daí vem que a gente sempre fala, o inimigo, você está se referindo a ele como o diabo. Invejoso. O diabo é pai da mentira, mas ele tem inveja e faz fofoca, calúnia. Portanto, fofoqueiro, invejoso, mentiroso, tem identidade do diabo. Então a pergunta é, para que a gente possa aprender a resistir ao diabo, onde e como o diabo ataca? Onde e como o diabo ataca? E com base nisso é que nós vamos desenvolver toda a mensagem de Deus. Ele ataca 3 áreas: o amor próprio, mais conhecido como orgulho, a mente e o coração. Muito bem. Primeiramente, o diabo ataca o nosso amor próprio. Orgulho aqui é o amor próprio, é aquele sentimento de dignidade pessoal, de decoro, de brio, pundonor. É o sentimento de honra. A pessoa fala, você não tem brio? Você não tem orgulho próprio? Em 1 Timóteo 3, 6, 7, Paulo orienta Timóteo sobre os bispos, os pastores. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, orgulho, vaidade, e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço, na armadilha do diabo. Condenação do diabo, aqui a palavra crima em grego, ela quer dizer condenação de erro, uma sentença de juiz. O que é? O orgulho foi a causa da queda de Lúcifer, né? Um orgulho ferido. Qual é o exemplo que nós temos da Bíblia sobre isso? Lá em 1 Crônicas 21, versículos 1 e 7, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. A palavra incitar, sut em hebraico, quer dizer seduzir. Seduzir, o que significa? Enganar ardilosamente, deixando com vontade incontrolável. Então, quando fala que o diabo ele é o sedutor, ele deixa a pessoa com uma vontade que ela não se controla. É por isso que as pessoas pecam deliberadamente, ele vai induzindo, né? Tentar, quer dizer, é levar à rebelião, coisa que ele entende muito bem, e atrair, é deixar-se a ser puxado, atraído como se fosse um imã, né? Então, nós caímos em pecados por causa da vaidade pessoal. O primeiro ataca o orgulho pessoal. Quando temos muito dinheiro, quando temos poder, quando temos fama, hoje o pessoal fala quando está causando, quando estamos em evidência. Então, quando a pessoa começa a estar numa posição de evidência, uma situação melhor, a tendência é o diabo entrar em ação para trabalhar no seu amor próprio, na sua vaidade, no seu orgulho. O rei Davi, quando ele estava vestido de pastor, ele matou um gigante, que era o inimigo de Israel e de Deus. Quando ele estava vestido de rei, ele matou um soldado e amigo dele para ficar com a mulher. Quer dizer, o poder mexeu na cabeça dele e ele ficou muito mais fácil de ser manipulado pelo diabo. Então, o orgulho pessoal, e a gente depois vai ver isso na prática. O segundo, o diabo ataca a mente. Em 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Deus. A palavra enganar aí, exabatal, quer dizer enganar, iludir, seduzir totalmente. É deixar com vontade, incontrolável. Astúcia, essa palavra, ela aparece outras vezes na Bíblia com uma outra tradução. Panurgia, quer dizer sofisma. O sofisma, como eu falei, ele é um argumento, a gente simplifica porque são palavras complicadas. Ele é um argumento que parte de uma verdade, mas ele acaba enganando por ser uma mentira bem elaborada. Quer dizer, é uma mentira tão inteligente que parece verdade.
é o que eles chamam de falácia, artimanha, sagacidade, trapaça. Então, o diabo se utiliza, por isso que as heresias, elas são fáceis de enganar as pessoas. Por quê? Ela parte de algo que é verdadeiro, mas ela é tão elaborada que depois ela acaba levando a pessoa ao erro, porque ela é uma mentira. Então ela não é uma mentira deslavada, ela é uma mentira sutil, muito bem trabalhada, e o diabo é mestre nisso. Então ele fala: seja corrompida a vossa mente. A palavra corrompida, fitiro em grego aí, quer dizer corromper. Corromper quer dizer estragar, viciar, arruinar, adulterar. Não fala de, esse produto está adulterado, ele está estragado, ele perdeu a pureza. Então o trabalho dele na mente do cristão é fazer o cristão perder a pureza da sua fé e da sua obediência à palavra de Deus. Então ele precisa estragar a sociedade, ele precisa estragar uma família. Então ele começa na mente. Quer dizer depravar. Depravar quer dizer falsificar, danificar, mudar para pior. E quer dizer também profanar. A palavra corrompida quer dizer tornar impuro, tirar a santidade. Então o objetivo do diabo, atacando a mente do cristão, o que é? Fazer com que ele perca a pureza, com que ele perca a sua santificação. Mente, a palavra noema, é a parte material e inteligente do homem, é a parte sensível, a parte responsável pelos pensamentos, pelos propósitos, pelas ideias, pelo entendimento. Mente é o estado de consciência e subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Mente é a alma, psique, está relacionada à psique, né? Mente, então fala daquilo que tudo que nós temos como depósito na nossa cabeça. A palavra simplicidade e pureza, na verdade, ela está interpretativa, porque a palavra pureza, ela não aparece no grego, mas a palavra também significa isso, né? A proteis, quer dizer, sinceridade ou honestidade de mente, que se mostra pela generosidade, quer dizer, a singeleza, candura de uma mente que não é egoísta, é uma mente pura, é uma mente realmente transformada pelo poder de Deus, né? Pelo poder do Espírito Santo. É por isso que a atualizada traduz como simplicidade e pureza. Embora essa palavra pureza ela não conste no original, ela tem essa interpretação. Muito bem. O que ele estava se referindo aqui? Quando surgiu o primeiro sofisma e a primeira heresia. Quando que surgiu no mundo a primeira heresia? O homem nem caído estava. Lá em Gênesis 3, do 1 ao 5 diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente falou a mente de Eva, para que ela falasse, porque a ordem foi dada a Adão. Então aqui surge, ele diz assim: é certo que não morrereis, é assim que Deus disse. Toda heresia, ela começa tentando negar o ensino da palavra de Deus. Se você pegar a internet, está cheia de gente pegando texto e dizendo: isso não é para nós, isso não é no Novo Testamento, isso não sei o quê. Mas aonde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. Por quê? Da mesma maneira, lembre-se que sofisma é uma mentira, que ela surge de uma verdade, mas ela é tão inteligente, tão bem trabalhada, que parece verdade, por isso que engana. E foi isso que Adão, que Eva, primeiramente foi enganada. Por isso que ele fala Eva, ele engana Eva, e aí a mulher vai, vocês imaginam, né? Quando a mulher fala no ouvido do marido: eu quero, né? A gente faz. E foi isso que Adão fez. Ele esqueceu a ordem de Deus. Então, Satanás começava aqui o seu primeiro ataque contra a palavra de Deus, fazendo com que Eva acreditasse num sofisma. Não é bem assim que diz a palavra de Deus. Isso não é válido.
Então toda heresia tem essa característica de querer desautorizar a palavra de Deus. Então quando alguém começa falando uma coisa, atacando a palavra de Deus, você precisa estar esperto. Esses interpretadores do nosso tempo são apóstatas, hereges e não têm o Espírito de Deus. Mas também sobremente, nós vemos ainda em 2 Coríntios 4 diz assim: nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a palavra entendimentos aqui é a mesma palavra noima, traduzida como mente, ela é mente. Quer dizer, na mente do cristão, ele vem perverter a Escritura. Na mente do ímpio, ele cega para que ele não creia no Evangelho. Então, às vezes, você prega com uma pessoa, prega, ela não aceita. Aí depois, ela escolheu o caminho dela. Mas é isso o trabalho dele. Assim o diabo ataca a mente do cristão, para que não obedeça a palavra de Deus, mas creia em sofismas e heresias. E ataca a mente do ímpio, para que fique cego e não aceite a mensagem da palavra de Deus. Se nós olharmos, e vocês vão ver, a maior batalha e mais difícil que você enfrenta é na sua mente. É a batalha que você está enfrentando, você tem medo, você tem insegurança, você fica pensando, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que... Então, ele começa a trabalhar na mente. Então, eu preciso, o quê? Será a mente, meu Deus? Ele ataca a mente. Ele pega o quê? O ponto fraco. Diz aí o ditado que mente vazia é oficina do diabo. William Cowper, lá de 1731 a 1800, ele diz o seguinte: falta de ocupação não é repouso. Uma mente absolutamente vazia vive angustiada. Mas eu creio que a gente poderia olhar aqui ao que está escrito em Mateus 12, 43, 44. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, onde saí. E tendo voltado, encontra como? Vazia, varrida e ornamentada. Então, mente vazia, varrida e ornamentada. Ele toma posse daquele corpo, porque a mente está vazia, varrida e ornamentada. Ela tem um monte de coisas, mas não tem a palavra. Eu falo para vocês, aonde está o povo de Deus nesse tempo de Covid-19? Nós estamos numa seleção, meus irmãos. É um tempo de seleção. É um tempo em que mente que não tiver em Cristo está sucumbindo e não percebe que está morrendo espiritualmente. Mente cheia de lixo também é oficina do diabo. Ou ele enche de lixo ou ele deixa vazia. Ela está vazia, varrida e ornamentada. A programação neurolinguística, um tema da psicologia, segundo o psicólogo Richard Bandler e o linguista John Grinder, eles concluem que é possível que a mente, o corpo e a linguagem se conectem de modo que consigam atingir uma meta, pois formam uma poderosa tríade que age beneficamente na vida da pessoa: cura de fobia, solução de conflito, mudança de hábito, formação de perfil das pessoas bem-sucedidas. Quer dizer, mente, corpo e linguagem. Primeiro tem que começar na mente. É a mente que comanda tudo. A maior batalha que nós enfrentamos é no campo da mente. O diabo sempre vai estar trabalhando para afastar o povo de Deus do culto a Deus, da palavra de Deus. O que é importante é tirar de você, e você vai escutar isso agora. Então eu falei que ele ataca o amor próprio, ele ataca a mente, mas ele também ataca o coração. Lucas 8,12: mas a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que crendo sejam salvos. Qual é o trabalho do diabo na pandemia, da Covid-19? Ele está arrancando a palavra do coração dos cristãos. E por isso que estão ficando mortos espiritualmente e abandonando o culto de adoração a Deus. Infelizmente, você está vendo muitas pessoas
que ele está conseguindo arrancar do coração. Coração, a palavra grega é cardia, de onde vem cardiologista, cardíaco. Coração denota o centro da vida física e o centro lugar da vida espiritual é o espírito do homem. É por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um exemplo da Bíblia. Lá em Atos 5 nós vemos a história de um casal, Ananias e Safira. Os cristãos de Jerusalém, o que eles faziam? Tudo que eles vendiam, toda a sua receita, eles entregavam para os apóstolos. Eles não davam dízimo, 10%, eles davam 100%. Aconteceu que Ananias e Safira, eles tinham um terreno e resolveram vender. Você sabe por que eles resolveram vender o terreno. Mas aí, a Bíblia diz assim, ó, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, terreno, prédio, alguma coisa, né? Mas em acordo com sua mulher, ó, em acordo, então, começou na mente e depois vai para o coração, porque começa a conversar na mente. Reteve parte do preço, levando o restante, depositou os pés dos apóstolos. Então o que eles fizeram? Olha, nós vamos vender a nossa propriedade, digamos aí por 100 mil, mas nós falamos que é 50. Ninguém sabe a verdade. Foram lá e depositaram 50. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Aí ele fala: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, quer dizer, deixasse quieto o negócio, e vendido não estaria em teu poder, quer dizer, não desse nada. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, aí ele deu a chance: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Confirmou a mentira. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Disse que no Novo Testamento não morria, mas morre sim, viu? Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. Acordo aí tem que ter concordância. Então olha, o demônio aí, o Satanás, ele trabalhou na mente e no coração deles, e mexeu também um pouco com o orgulho próprio deles, porque eles queriam também se aparecer. Não vamos falar que nós também estamos doando, mas não vamos dar tudo. Então fica aquela dificuldade de doar, né? A gente vê que o amor ao dinheiro é o maior problema dos cristãos, né? Isso, infelizmente, isso estava lá na igreja primitiva, mas não hoje. A palavra encheu, mas a palavra que me surpreendeu, no grego, a palavra encheu Satanás, o verbo pleiru, é o mesmo que aparece em Efésios 5:18, onde ele diz: enchei-vos do Espírito. Isto é, fala de controle. Da mesma maneira que uma pessoa é controlada pelo Espírito Santo, ela também pode ser controlada pelo diabo. E ele sabia aqui aonde tocava, né? Mateus 15:18 diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quer dizer, antes de uma pessoa pecar, ele começa a convencê-la. Ele vai convencendo a pessoa a fazer aquela bobagem. Mas é melhor a gente ver isso na prática, na tentação de Jesus. Na prática, como resistir ao diabo para ele fugir? O meio-irmão do Senhor Jesus e apóstolo, ele nos dá 4 passos. Nesse mesmo versículo que nós lemos: sujeitai-vos, pois, a Deus. A palavra upotácio quer dizer alinhar-se sobre, estar debaixo da autoridade do Senhor, é obediência. Então ele coloca a obediência. Nós vamos ver na prática. Depois ele fala: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A palavra engitismo quer dizer chegar perto. Ele está usando aqui terminologia da adoração como era no Antigo Testamento, e ele se refere aos sacerdotes levitas, quando eles tinham que se chegar próximo do santuário, do Santo dos Santos. Então ele fala de ter íntima comunhão com Deus, de buscar a Deus. Então é o ato de estar junto na vida diária, como também congregacionalmente. Hoje a Covid está
sendo responsável por revelar os corações que não estão em comunhão com Deus. Pode falar que está, mas não está. É o contrário de se afastar, de se desviar de Deus, né? Aí ele fala, purificar as mãos dos pecadores. A palavra purificar aí, catarizo, quer dizer tornar limpo, limpar a sujeira do pecado, da culpa, para se aproximar do culto, né? Então ele fala de inocência, de pureza de alma. E depois ele fala uma palavrinha aí pesada, ele fala aí, vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. A palavra ânimo dobre aí, de psíquicos, quer dizer com a mente dividida, uma mente dupla, literalmente quer dizer mente dupla, uma mente nas coisas do mundo, uma mente nas coisas do Senhor. Na congregação tem uma mente, lá fora tem outra. Quer dizer, hoje, se é que está na congregação, né? Tem gente que já nem é mais mente dupla, já é mente única. Ele manda limpar o coração, e tornar esse coração pronto. É uma linguagem também do Antigo Testamento, né? Limpar os pensamentos, os motivos, os desejos íntimos do coração, tudo aquilo que a gente guarda, que surge o coração, porque a promessa é bem-aventurados os limpos de coração. Então, nessa posição, o que a gente aprende? Obedecer ao Senhor, chegar-se a Deus, purificar as mãos e limpar o coração. Pedro fala em 1 Pedro 22, 23, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingir. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. Jesus disse, santifica-os na verdade, orando ao Pai, a tua palavra é a verdade. Agora vamos ver o exemplo dele na prática. O exemplo da tentação de Jesus. Ele teve 3 níveis de tentação. Primeiro, Satanás ataca o amor próprio de Jesus. E disse-lhes o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma. Lucas 4,3. Você é o filhinho dele. Você pode fazer o que você quiser. Mostra o seu poder. Mostra do que você é capaz. Vamos! É para matar sua fome. Nesse caso pode sim. Faz 40 dias que você não come. Usa os teus dons, o seu lucro. As pedras a que ele se refere aqui eram pedras características das montanhas da Judéia. E elas lembravam os pães que as pessoas faziam. 40 dias sem comer, Jesus estava com fome. Como que Jesus se defendeu? No versículo 4, e Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele cita Deuteronômio 8,3. Ele se sujeitou à vontade de Deus, ele se achegou a Deus, ele tinha as mãos puras e o coração puro, porque ele foi para a palavra. Então, quando você escuta ou recebe um convite para fazer o pecado, agora se não ler Bíblia vai ser problema, né? Ou não ouve mensagens que ensinam a Bíblia, né? Fica só com essa conversinha fiada que está cheia de internet. Aí vai fazer falta. Mas o que ele fez? Como que ele tratou o seu amor próprio? Debaixo da obediência ao Pai. Nem só ele diz, está escrito, palavra de Deus. Vamos fazer isso? Não, está escrito. É hora de você responder assim também. Vamos fazer uma fofoquinha só. Está escrito. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Segundo, Satanás ataca o coração de Jesus. Bom, o amor próprio ele não conseguiu nada, aí vai atacar o coração de Jesus. E o diabo, versículo 5, 6 e 7, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Imagina que impressão, hein? No momento de tempo. Quer dizer, então ele deu lá o seu celular lá, lhe conectou e mostrou para ele os reinos. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O que o diabo está dando para as pessoas não estarem adorando a Deus hoje na congregação? E será que ele andou dando medo? A medo de morrer da Covid e ir para o céu? Ou medo de morrer da Covid e ir para o inferno?
O diabo oferece a oportunidade a Jesus de se tornar o Messias, reinar sobre Israel e sobre as nações sem a cruz. Ora, você vai ter tudo isso sem a cruz. O diabo sempre oferece meios para ficar rico, seguir em frente, sem correção, sem sofrimento. E as pessoas aceitam. Faz coisa errada no lugar, corre para outro. Isso, vai para lá, sai daí, bobo. Sai daí, não fica aí não. Vão querer te corrigir. Vai lá que eles vão exaltar você. Antes da sua rebelião do céu, o Satanás, ele havia recebido o domínio sobre a terra. E quando Adão obedeceu a ele e desobedeceu a Deus, também entregou. Agora o diabo, ainda que limitado, mas tinha poder, falou tudo isso. O próprio Jesus fala disso em João 12, 21, 31, 14, 30, 16, 11. Paulo o chama de Deus deste século. Em 2 Coríntios 4, 4, como nós lemos, ele é o pai da corrupção. Nessa tentação grosseira, Satanás usa corrupção para tentar subornar Jesus. Olha só, hein? Se você me adorar, porque adoração, a palavra adoração, tanto no hebraico como no grego, ela significa, que a gente fala assim, eu estou adorando a Deus. Não, você está louvando. A adoração é quando a pessoa se prostra, se deita de frente com a testa no chão, ou se curva mesmo. Era isso que o diabo mandou ele fazer. Ele tentou subornar o Senhor. Hoje ele faz tantas ofertas de corrupção. A corrupção é terrível, né? Mal terrível. Mas ele fez isso daí. Assim ele foi, né? Uma mentira, porque ele não pode dar tanto assim, não. Mas com o Senhor Jesus ele foi. Era algo que poderia tentar realizar. Como que Jesus resistiu a ele? Com a espada do Espírito. E Jesus, respondendo, lhe disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas 4,8, ele está citando Deuteronômio 6,13. A palavra adorarás, que eu já expliquei diversas vezes, proscínio. Proscínio quer dizer exatamente isso: prostrar-se, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como expressão de profunda reverência. A palavra servirás, latrio, quer dizer desempenhar o serviço sacerdotal, ministrar os dons, né? É prestar culto a Deus. Então, quando nós nos reunimos em congregação, para quê? Porque nós viemos prestar culto a Deus. Mas o diabo não quer isso, ele não quer que as pessoas prestem culto a Deus. Você vai fazer outra coisa. Aí ele tranquiliza você. É isso mesmo, é a mesma coisa, bom. Você fica na sua casa sozinho, é a mesma coisa. Está escrito, Hebreus 10, 25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Jesus mostrou que a verdadeira adoração a Deus envolve o quê? Obediência incondicional, não importa a circunstância nem a situação que a gente está passando. Mais uma vez, ele se sujeita a Deus, se achega a Deus, tinha as mãos puras, o coração puro. Por quê? Porque estava com a palavra de Deus. Aí ele vai na mente, esse é o problema, né? A mente é o trabalho mais difícil. No coração a gente consegue até resolver mais rapidamente, a mente é mais difícil. Porque a mente mexe com toda a nossa estrutura. Ele parte para a terceira e última tentação. Está lá, versículos 9 a 11. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás está tentando Jesus por suicídio. A palavra pináculo, termos de aí, a asa, a extremidade, né, como tudo do templo de Jerusalém, ela ficava a cerca de 200 metros acima do vale de Cedron. Quer dizer, ele é quase metade da altura do Empire State Building, por exemplo, que tem 102 andares, lá em Nova York, em Manhattan, tem 443 metros. O Cristo Redentor tem 38 metros, e é alto, né? A Estátua da Liberdade em Nova York tem 93 metros, mas ele leva o Senhor lá no alto. Ele fala, faz a
primeira tentativa direta para alguém de verdade que temia Deus. Pula aí. Tenta o suicídio, porque os anjos virão aqui. Ele cita quem? Ele cita o Salmo, deturpando o Salmo 91. Satanás ataca a fé e o conhecimento bíblico de Jesus. Isso aqui também foi para acabar, né? Pedro fala assim: sede sobre vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, 8, 9. Satanás, então, na terceira tentação, ele cita uma grande palavra de fé da Escritura, o Salmo 91, os versículos 11 e 12, para tentar desvirtuar e desviar o Senhor Jesus. É como ele faz com os hereges, distorcendo a Escritura. Como o cristão não gosta de estudar, de aprender a Escritura, então é fácil manipular. Alguém descobre a roda, agora, olha qual esse texto diz isso, você não precisa fazer isso. Então os cristãos vão, pode beber, cara, entra de cabeça, pode fazer isso, entra de cabeça. Está todo mundo procurando pregação que agrada o seu coração. O diabo, presta bem atenção nisso, o diabo conhece a Escritura, e por isso o diabo odeia a palavra de Deus. O diabo odeia a palavra de Deus. A vontade do diabo é que você não leia a palavra de Deus e que você não ouça a Escritura pregada verdadeiramente. Leia outras coisas, se informe e escute só aquilo que agrada o teu coração, aquilo que agrada a você. Aí a gente pergunta: a vontade de quem você tem feito? Porque Deus é que você conheça. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Cristo. Como que Jesus resistiu a essa tentação? Esse ataque? E Jesus respondendo disse-lhes: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4,12, citando Deuteronômio 6,16. Mas presta atenção numa coisa agora. Quando você lê, você que abriu Lucas 4, você vai ver que no versículo 1, versículo 2, ele fala assim: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome, e foi tentado. A palavra tentar aí no versículo 2, não é a mesma que Jesus usa aqui, né, que Lucas usou aqui para responder: não tentarás. A primeira palavra que nós lemos aí, quando fala que Jesus foi tentado pelo diabo, é uma palavra pirazo, que quer dizer tentar para testar a fé e o caráter pela sedução do pecado da pessoa. Ela é tentada. Agora, quando Jesus diz não tentarás o teu Deus, Lucas usou a palavra equipirazo, que quer dizer desafiar insolentemente a Deus. Então, na primeira, você é tentado; na segunda, você coloca à prova a Deus, você praticamente lança uma blasfêmia. Jesus está dizendo que isso é uma blasfêmia, como a Escritura diz. Então, quando o diabo fala isso, faz com que ele seja insolente contra o Pai, ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, ele se sujeita a Deus, ele se achega a Deus, ele está com a sua mão pura, e está com o seu coração puro, e está com a sua fé pura. Então, mais uma vez, observe que Jesus venceu porque ele usou a palavra de Deus. E acabando, aí o diabo foge. Olha o que está escrito: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A atualizada traduz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Ele tentou, não conseguiu, ele vai dar uma outra oportunidade. Então o diabo deixou, e eis que se chegaram os anjos e o serviam. Então você tem que se sujeitar a Deus, obedecer a palavra, tem que se achegar a Deus, a vida diária e no culto. Você tem que estar com as mãos puras, oração, confissão de pecados. Você tem que estar com o coração puro, pela palavra de Deus, como você está ouvindo agora, a palavra de Deus. Eu vou ilustrar tudo que preguei. Eu acredito que essa é uma ilustração muito antiga, mas a gente fez uma adaptação para o nosso tempo. Havia um pastor numa cidade grande. Ele pastoreava uma igreja pequena. Ela não tinha mais do que 30 membros. E como nem todos os membros ajudavam financeiramente a igreja com ofertas e dízimo, a igreja vivia sempre com muita
muita dificuldade. Qualquer coisa que fosse comprar na igreja era campanha de oração de jejum. E ao longo do tempo, muitos irmãos, especialmente pessoas de fora, falaram para aquele pastor, ele era muito conhecido. Então vários pastores falaram para ele que ele precisava mudar. Ele ouvia vozinhas, mas e tal, você tem que mudar. Não só prega sobre arrependimento, sobre pecado, oração. Tem que mudar, rapaz. Então um dia ele ouviu uma voz e falou: se você não quer continuar sendo um pastor pobre, pastoreando uma igreja pequena e pobre, você tem que mudar. E então ele resolveu, foi convencido, achou que todo mundo tinha razão, e resolveu. Mudou radicalmente, começou a falar de prosperidade, de dinheiro, começou a falar mensagens de autoajuda, e foi, esqueceu. Chegavam pessoas, mesmo irmãos que vinham de outras igrejas, lá tinham aprontado, cometido pecado, ele já colhia na igreja, já colocava em cargo, colocava em louvor, colocava na administração da igreja, se pregava, colocava para pregar. Ele mudou radicalmente e foi se tornando cada vez mais um pregador adequado às exigências do mercado da fé. Esse é o mercado. Então, quem vamos escutar? E ele começou, pregando, a igreja foi crescendo, e aí ele começou a introduzir piadas, aí o povo gostou mais ainda, ficou tudo confortável, as pessoas iam embora, tudo contando, rindo, feliz da vida. A igreja ficou muito grande, foi ficando grande, tiveram que mudar de local, então era uma alegria. Ele chegava, olhava aquela igreja grande, começou a arrecadação, meu Deus do céu, aumentou barbaramente, ele mudou de vida, mudou de casa, trocou de carro, a coisa estava linda, e ele então não queria mais perder aquilo. Então a coisa foi indo, ele se tornou uma pessoa na sociedade onde ele estava, muito requisitado, com muitos compromissos e eventos sociais e políticos. Ele realmente era o cara, então todo mundo tinha satisfação de sair em foto com ele. Aí pastor, ele era o cara para isso. Então a coisa estava linda, maravilhosa. E a esposa dele era uma mulher cristã, de verdade, submissa, mas ela não concordava com aquilo. Ele olhava, lembrava aquela igreja pequenina e pura, e olhava aquela igreja imensa, cheia de pecados. Mas o pior, o que aconteceu? Ele se tornou uma pessoa muito, aí estava em evidência. Televisão, rádio, na época não se tinha internet. Então ele realmente passou por cima de todas as coisas, e isso tornou em evidência, e ele acabou se envolvendo em vários adultérios. Porque aparecia muita oportunidade. O diabo realmente facilitou a vida. Tudo que ele queria, ele tinha. Agora ele é um homem, pastor rico, agrada todo mundo. A igreja, uma maravilha. Tinha uma banda musical na chamada de Ministério do Louvor, que era uma maravilha. O nível de vida das pessoas não interessava. O sujeito podia ir cheio de pecado, não interessava, voltava lá. O interessante era que quando ele fazia a abertura dos cultos, tinha músicas, moças bonitas cantando. A igreja estava assim, para se ver, era muito bonito. A esposa e alguns membros mais antigos da igreja choravam de ver aonde estava a igreja, mas ela estava bem. E ele estava num evento social, um evento que envolvia autoridades, políticos, não é? A vida dele bem escondida, os pecados. E ele teve um infarto fulminante. E aquela correria, ele leva para o hospital, ele foi para a UTI, entubado, aquela coisa que corre, vai daqui, vai dali. Aí então, oração, a igreja, né, os que da igreja era grande, tinha pessoas que oravam, ele chama outro, pastores, e vamos orando, entrar em oração. E ele agonizou muito tempo naquele estado, na UTI, até que ele teve morte cerebral. E a coisa complicou. Porque aí ele tem a experiência de ver a sua alma saindo do corpo, e ele já estava aguardando, né, o anjo levar, mas não veio o anjo. A turma puxou ele para baixo. E ele chegou no inferno, vendo a situação que estava lá. Aí ele caiu na real. Ele viu aquilo, e ele então entrou em desespero e começou a clamar ao Senhor Jesus. Aí ele lembrou do Senhor Jesus. Clamou o Senhor Jesus,
Jesus, ele pediu perdão, Senhor, me arrependo amargamente, estava assim, aquilo cortou a alma dele, ele começou a dizer, Senhor, eu perdi a pureza, eu confesso, eu não resisti nenhuma tentação, a minha vaidade pessoal, meu coração, a minha mente, deixaram de te servir, eu servi as coisas que o mundo me deu, realmente eu até mereço, mas me deu uma chance, e clamou, e chorando mesmo ali, e o diabo dizia, não pastor, você teve tudo o que você queria, eu te dei, você teve fama, dinheiro, riqueza, e muitos pecados, muitas mulheres bonitas, tudo o que você queria, você teve, agora você deu, e ele clamando, e num dado momento o Senhor Jesus, então, que vê coração, viu, e ele encontrou lugar para arrependimento. E o Senhor Jesus, então, lhe deu essa segunda chance. Havia chegado no hospital, eles tinham um amigo do interior, um pastor, um homem de oração, era de uma igreja pequena também, mas era um homem usado por Deus. A família, a esposa chamou, ele foi lá orar, e orando junto com os irmãos lá, o pastor ressuscita, sai desse, milagrosamente, volta à vida. E ele então, quando ele viu que o negócio tinha acontecido com ele, ele disse assim, eu não resisti ao diabo. Na verdade, ele nem fez muita força para resistir. Eu ganhei o mundo e as coisas que há no mundo. Eu fui iludido e seduzido. Eu abandonei minha fé, abandonei a ética, abandonei a santidade, ele abandonou tudo. Mas o Senhor me deu uma segunda chance, porque eu fui no inferno. E eu descobri que eu não quero inferno. Então, ele voltou, pediu perdão da esposa, todo mundo que queria, e ele começou novamente aquela vida de humildade a pregar o Evangelho verdadeiro. E o que aconteceu? Esvaziou a igreja. Aí chegaram para ele, pastor, não dá mais para ficar aqui, porque eu não consegui pagar o aluguel aqui. O prédio grande que eles estavam, e voltaram para um prédio pequeno, e foi começar tudo de novo. Mas ele disse, olha, o segredo em tudo é você aprender a resistir ao diabo. Porque ele foge, mas ele prepara oportunidades, pessoas, situações. E as pessoas gostam não de serem corrigidas por Deus, mas de serem louvadas pelos homens. As pessoas gostam de evidência. Então, às vezes nós vemos pessoas em evidência que estão carregadas de pecado sem arrependimento, com remorso. O remorso é o sentido de culpa, é o sentido no momento de vergonha, mas não é um arrependimento. E esse pastor da nossa história, ele entendeu que uma grande batalha todo dia é resistir ao diabo. Mas nem sempre ele vai travar a guerra com você. Ele vai tentar te seduzir. E ele tem a pessoa certa. Tem as pessoas que ele fala ao coração e à mente para tentar tirar de você. Lembre-se que nós vemos no texto de Lucas que ele arranca a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Não é só você, o diabo também não. Mas ele lê, ele conhece. Ele também não. Quanto menos você tiver da palavra de Deus na sua mente e no seu coração, mais fácil do diabo trabalhar. Então, meu irmão, minha irmã, para vencê-lo, não é difícil, mas é exigido esta comunhão com Deus, com sua palavra. E é importante que a gente obedeça, não importa que esteja doendo, que esteja sofrendo. Nada justifica. Nem sempre todas as pessoas vão estar tendo segunda chance. Existem milhares de pessoas que estão morrendo no mundo de Covid-19. Nós devemos nos cuidar, usar máscara. A gente lembra disso.
use a máscara, gel, distanciamento. Mas olha, é para usar o distanciamento, não de Deus, não da congregação. A máscara não é só da boca, não é a máscara da vida, que faz com que a gente tenha aquilo que nós acabamos de ver, ânimo dobre, mente dividida. Nem todos estão tendo uma segunda chance. Muitas pessoas estão indo, sofrendo com a Covid, às vezes entrando até em estado de coma, e volta, tem uma segunda chance. Nem todos que estão tendo essa chance. Então, se é preocupante morrer dela, pior é morrer sem a salvação. É morrer sem o direito conquistado por Cristo na cruz, porque o diabo propôs a ele uma vitória sem cruz, e se ele não tivesse ido para a cruz, tivesse cedido, nós estaríamos condenados. Mas hoje é a nossa vez. E aí, você vai no culto hoje? Não vai não. Você já imaginou se você pega Covid-19 lá? Que horror! Fique em casa, descansa, relaxa, tá bom. Não precisa orar muito, vai ler Bíblia, assiste um programa legal na TV. Aí você vai com o outro, não, eu não estou não, eu também não. Ah não, mas tá bom, né? A gente tá, mas Deus conhece o coração, né, irmã? O diabo não lê pensamento? Não. Mas ele sugestiona o pensamento. Como que começa o pensamento do suicida? Tira a vida. Você não vale nada. Ninguém te ama. Você viu que ninguém gosta de você? Quem que vai sentir tua falta? Se mata. Ai, é verdade, né? Vale. Pegue um pouquinho, rapaz. Você vai morrer com vontade. Ah, você não vai dizer que você não vai pegar esse dinheiro. Todo mundo pega, todo mundo rouba um pouquinho. É um pouquinho só. Aprenda a ouvir quando ele está te tentando. Agora você está esperto. Está escrito, se não lembrar, corre lá na escritura. Pega, não é proibido. Pega o dicionário, vai lá e lê. No mínimo, você vai lembrar que 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que novas se fizeram. Sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, e agora a minha vida eu sirvo ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Deixa eu orar para vocês. Pai Celestial, está lendo a mensagem, pregue e liberada a palavra. Senhor, ensina teu povo, agora que conhecem, a cada vez mais, a usar a prática, Senhor, de rechaçar, de resistir a toda a tentação do pecado com tua palavra, porque a tua palavra é viva, tua palavra é cortante, ó Senhor, a divisão da alma e do espírito. A tua palavra nem o diabo resiste, e quando se vier com heresias e palavras distorcidas, que teu povo receba a sabedoria do espírito, porque a espada é dele, para usar e neutralizar e nos dar a vitória, porque o Senhor conduz as nossas vidas, o Senhor nos abençoa, e quanto mais nós obedecemos a Ti, muito mais seremos abençoados, muito mais a Tua bênção virá sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.